Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo no nosso canal. Neste vídeo aqui eu vou discutir com vocês, mostrar, ensiná-los em relação a um exame que é muito importante, que é realizado para entendimento do quadro de resistência insulínica e também de funcionalidade das células beta-pancreáticas, que tem muito a ver com o diagnóstico geral global de síndrome metabólica e diabetes tipo 2. Vamos aprender sobre o exame do índice ROMA. Pessoal, vamos lá então, vamos conhecer aqui o índice ROMA, que é então um exame feito para quê? O índice ROMA é um exame que se realiza para identificação, para diagnóstico, para entendimento, para análise do nível de resistência insulínica de um indivíduo e também da funcionalidade das células beta das ilhotas de Langerhans. Lembrando, né, células beta secretoras de insulina. Vamos lá, vamos analisar isso aqui então. Olha só, o índice ROMA, portanto, aí então esse é o exame índice ROMA, com H aqui. O que significa isso, Cássio? A sigla é do inglês, né, de modelo de avaliação da homeostase. Homeostase Model Evaluation. Modelo de avaliação da homeostase. Então é a sigla ROMA em inglês, significa isso. Então o exame, obviamente, é um exame de sangue, feito na condição de jejum, com o paciente aí, né, com o indivíduo na condição de jejum, coleta-se o sangue e a partir daí mede-se ali nesse sangue, na condição de jejum, a concentração de glicose sanguínea, portanto a glicemia, e a concentração de insulina, a glicemia. Um primeiro exame, uma primeira análise que se faz a partir da concentração de glicose e da concentração de insulina, portanto da glicemia e da insulinemia na condição de jejum, é o ROMA-IR. O ROMA-IR significa o quê? Um índice, quando a gente fala em índice, o índice é um valor, né? E esse cálculo aqui, essa equação matemática vai aparecer, vai trazer para a gente um valor, um número. Esse número é o índice ROMA, o modelo de avaliação da homeostase. O ROMA-IR é o exame analisado, né? É o exame realizado para análise da resistência insulínica. Aí o que se faz para entender resistência insulínica? Nós já sabemos que a resistência insulínica tem a ver com o quê? Com o sinal da insulina lá nos receptores. Quanto pior tiver o sinal, tem menos transporte e começa a sobrar mais glicose no sangue. E o pâncreas faz o quê? Para compensar isso, o sinal mais fraco, libera cada vez mais insulina para tentar aumentar esse transporte, já que o sinal está fraco, o sinal da insulina lá no receptor está fraco. Portanto, para entender o nível de resistência insulínica, o exame, né, a partir dos resultados da insulina plasmática e da glicose plasmática, multiplica-se uma pela outra e divide por 22,5. Quanto mais alto estiver o valor de insulina de repouso, a tendência é aparecer aqui um valor o quê? Maior. Ou quanto mais alta tiver a glicemia, vai aparecer um valor maior. Se isso aqui estiver mais alto, isso aqui estiver mais alto, ou isso aqui estiver meio que normal, mas isso aqui estiver mais alto, significa que o sinal está mais fraco. Então esse aqui, quanto maior for o valor, já vou dar a referência para vocês, quanto maior for o valor do ROMA, do índice ROMA-IR, significa que o indivíduo tem uma resistência insulínica maior, ou seja, o sinal da insulina lá nos tecidos, aquela cascata insulínica, está pior, o sinal dela está piorando. E aí o transporte de glicose está cada vez menor. A insulina, os valores dela são dados em unidades de microunidades, né? O que aqui é a microunidade por ml. A insulinemia é dada assim, microunidade ou microunidade internacional por ml. 40 e poucos, 30, 8, 7 microunidades, os valores mais baixos são os mais normais aí. E a glicemia, nesse exame aqui, a glicemia
com esse cálculo aqui, a glicemia, o valor dela é dado em milimol, a unidade é essa, milimol por litro de sangue, tá? Então a glicemia é em milimol. Ô Cássio, como é que eu faço a conversão para você? Eu fiz o exame lá, mas a glicemia estava em miligramas por decilitro de sangue. Como é que eu faço essa conversão, Cássio? Para aplicar aqui, por exemplo, se eu quiser entender um índice Roma-IR de um aluno meu que fez só o exame de glicemia e a insulinemia, ou para eu saber de onde vem esses valores. Aí é moleza. Esse valor da glicemia em miligramas por decilitro, você simplesmente divide por 18. Quando você divide o valor da glicemia em miligramas por decilitro por 18, você converte em valores de milimol por litro. É esse valor que vai aqui nessa equação. Insulina, né, vezes a glicemia, dividido por 22,5. Caso você queira usar isso aqui, por exemplo, 110 miligramas por decilitro, aí aqui, ao invés de dividir por 22,5, a gente divide por 405. Esses são os dois cálculos, então, que existem para identificação ou determinação do Roma-IR. Insulina, dada em microunidades por ml, vezes a glicose em milimol por litro, dividido por 22,5. Se usar a glicemia em miligramas por decilitro, insulina em unidades por ml, glicose em miligramas por decilitro, dividido por 405. Qual a referência, Cássio? Os valores de normalidade do índice tem que ser valores menores do que 2,15. Essa é a referência. Valor maior do que 2,15 significa o quê? Uma resistência insulínica aumentada. Então, os valores de normalidade menor do que 2,15. Menor ou igual a 2,15. Ou o índice Roma de um aluno deu 4,5. Significa um nível bem mais aumentado de resistência insulínica. Esses são os valores, então, de referência. O outro exame, que mostra também para a gente isso, vou deixar aqui em cima, né, a referência do Roma-IR 2,15. O outro exame e o outro valor, o outro índice Roma, é o denominado Roma-beta, que tem a ver com o quê? Com a funcionalidade das células beta. A ideia desse cálculo, a partir do valor de insulina de repouso e de glicemia de repouso, a intenção aqui agora, fazendo esse cálculo matemático, é, daquilo que eu tenho de glicose, como é que está a secreção de insulina pelo pâncreas? Olha só que interessante. Quanto mais alta estiver, eventualmente, a glicemia, isso aqui também é em jejum, tá? É com a coleta de sangue na condição de jejum. Quanto mais alta estiver a glicose, ou quanto mais baixa estiver a insulinemia, ou o resultado da insulina, esse Roma-beta vai dar um valor o quê? Menor, porque se eu aumento aqui o denominador e diminuo o numerador, essa conta, né, esse cálculo matemático, essa divisão vai dar um valor menor. Quanto mais baixo for o valor do Roma-beta, já vou dar a referência, significa que o pâncreas já está perdendo funcionalidade das suas células beta. Ou seja, significa dizer que as células beta estão cada vez com maior dificuldade, tendo cada vez maior comprometimento da síntese e secreção de insulina frente a determinado valor de glicemia, de glicose sanguínea. Lembra? A glicose é o principal fator determinante do aumento da secreção de insulina pelo pâncreas e, consequentemente, da concentração de insulina plasmática. Se por um acaso eu tenho um Roma-beta mais alto, significa que eu tenho um valor X de glicose sanguínea, de glicemia, que o pâncreas não está acompanhando com uma liberação adequada de insulina. Portanto, as células beta já estão com comprometimento da sua função, estão com uma funcionalidade diminuída. E isso a gente investiga, diagnostica pelo valor desse cálculo do Roma, então que é o Roma-beta. Relação da secreção, da concentração de insulina plasmática
com a glicemia, quer dizer, a concentração de insulina dividido pela glicose. A insulina aqui também, né, em unidades internacionais por ml, normal, o valor que está lá, 30 e pouco, 40, 20 e poucas unidades por ml, 18 unidades por ml, multiplica isso por 20, o valor aqui, pega o valor da glicose, aqui obrigatoriamente a glicose em milimol por litro. Então, se eventualmente alguém tem lá o exame em miligramas por decilitro, simplesmente divide esse valor por 18 e você terá o valor de glicemia expresso em milimol por litro. A glicose em milimol por litro, menos 3,5, e aí dividiu. Quais são os valores de referência, Cássio? De 167 a 175, essa conta aqui, essa divisão, esse cálculo matemático. Qualquer valor dentro disso é normal. Quando é que tem um problema maior? Na medida em que o valor do Roma beta é menor do que 167. Quanto menor o Roma beta, significa que o pâncreas, as células beta estão secretando cada vez menos insulina para uma determinada concentração de glicose sanguínea. Quanto menor esse valor, portanto, o diagnóstico é de maior comprometimento da função das células beta. Significa até que nós já estaremos numa condição, né, avançada de comprometimento pancreático e, consequentemente, com um pouco mais de dificuldade de manter um controle glicêmico adequado. Maravilha, são dois resultados, né, e dois exames que se complementam. O Roma-IR, resistência insulínica, analisando o sinal lá, em função das concentrações de insulina e glicose, e o Roma-beta para a funcionalidade das células beta, entendimento da capacidade ainda de secreção de insulina pelo pâncreas frente a determinados valores de glicose sanguínea. Maravilha? Então é isso, né? Aqui a gente consegue entender um aspecto importante do diagnóstico de quadros de resistência insulínica, pré-diabetes, né? E até a evolução desse quadro, até a instalação, por exemplo, de uma condição de diabetes tipo 2. Tudo bem? Então, com isso, nós entendemos efetivamente, né, o esquema geral de diagnóstico de resistência insulínica, intolerância à glicose, diabetes tipo 2, entendendo, portanto, o sinal e também a funcionalidade das células beta.